Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do estudo sistematizado da doutrina espírita da Casa Espírita Nosso Lar. Nós estamos estudando o tomo único e estamos no módulo 2, que trata dos fluidos e perispírito. Hoje estudaremos o roteiro 2, onde abordaremos o perispírito, sua formação, propriedades e funções. Inicialmente, vamos conhecer a natureza do perispírito. Na questão 93 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: o espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? E a espiritualidade responde que envolve-o uma substância vaporosa para os seus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. E Kardec faz o seguinte comentário: envolvendo o germe de um fruto ao perisperma, do mesmo modo, uma substância que por comparação se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Observemos que quem dá a denominação de perispírito ao envoltório do espírito é Kardec, fazendo uma analogia ao fruto e à semente, em que a semente, que é a essência, ela é revestida de uma massa que é o perisperma. E ele então faz a mesma comparação com o espírito. Diante da resposta obtida dos espíritos, ele conclui que o espírito, que é a essência, possui um envoltório, um corpo fluídico, por assim dizer. E esse corpo fluídico, ele dá o nome de perispírito. Na questão 257 do Livro dos Espíritos, Kardec faz o seguinte comentário: o perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que o tira do meio ambiente, do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria, é o princípio da vida orgânica, porém não da vida intelectual, que reside no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos, servindo-lhes de condutos, localizam essas sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés, ou vice-versa. Estas últimas, só por termo de comparação, as podemos tomar, e não por analogia. Não se confundam, porém, as sensações do perispírito, que se tornou independente com as do corpo. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como remorso, pois que ele se queixa de frio e calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Temos-los visto atravessar chamas sem experimentarem qualquer dor. Ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo, que durante os primeiros minutos depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Crê não estar morto, por isso que se sente vivo. Vê ao lado o corpo, sabe que lhe pertence, mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Disse-nos certa vez um suicida: não estou morto, e acrescentava: no entanto, sinto os vermes a me roerem. Ora, indubitavelmente os vermes não lhe roíam o perispírito, e muito menos o espírito. Roíam-lhe apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, uma espécie de repercussão moral se produzia, transmitindo ao espírito o que estava ocorrendo no corpo. Repercussão talvez não seja o termo próprio, porque pode induzir a suposição de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual ainda o conservava ligado o perispírito, o que lhe causava a ilusão que ele tomava por realidade. Veja aqui que nessa questão 257, Kardec dá uma explicação mais completa sobre o perispírito. Começa nos dizendo que o perispírito é o laço que prende o corpo físico ao espírito, ou melhor, que prende o espírito ao corpo físico. E diz que esse laço, esse perispírito, ele tem propriedades
da eletricidade, do magnetismo, já percebendo que o perispírito ele possui poderes, propriedades relacionadas ao fluido que ele absorve. Interessante também que Kardec nos apresenta que o perispírito é o início da vida orgânica. Por que é o início da vida orgânica? Como ele explica, as sensações que o corpo físico experimenta nos órgãos, elas vão ser refletidas no perispírito e transmitidas ao espírito. Então, o perispírito é o início da vida orgânica, está mais próximo da vida orgânica, porque é um ponto de contato entre o corpo físico e o espírito. Entretanto, a destruição do corpo físico não vai gerar nenhum efeito ao perispírito. Morto o corpo físico, o perispírito ele é liberto daquele corpo físico, assim como o espírito. Soltam-se as amarras do perispírito e então o espírito está liberto daquele corpo físico. Portanto, Kardec, inclusive, nos apresenta essa explicação de que qualquer coisa que aconteça com o corpo físico não vai afetar o perispírito e muito menos o espírito, porque eles já se desligaram em razão da morte física. Ilustra ainda ele o exemplo que acontece com um suicida, que ele recebeu uma comunicação, e ele relata que essa sensação do suicida não significa que os vermes estariam corroendo, destruindo o perispírito. Eles estavam atacando o corpo físico. O que acontece é que, como havia ainda uma ligação entre o perispírito e aquele corpo físico, e essa ligação era muito mais energética do que efetivamente uma ligação física, fazia com que o espírito tivesse a sensação de que estivesse sendo corroído pelos vermes. Mas, na verdade, ele apenas estava tendo a visão dessa cena. Não havia e não há nenhuma afetação ao corpo físico. É isso que Kardec quer nos explicar, que o que acontece no corpo físico vai gerar sensações no espírito através dessa ligação com o perispírito. Mas isso não significa que o perispírito ele sofra qualquer ação material, porque o perispírito ele é sutil. Embora ele seja uma matéria, é uma matéria quintessenciada, é um desdobramento do fluido universal, mas é um desdobramento muito mais tênue do que a matéria. Então, ele, para nós, é algo como se fosse, abre aspas, imaterial, mas para os espíritos seria algo material. Só que é uma densidade que ainda é muito longe da densidade da matéria. Ela é muito tênue para a nossa percepção. Na obra A Gênese, Kardec explica: o perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Já vimos que também o corpo carnal tem seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, porquanto o fluido conserva sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Nos explica aqui que o perispírito é um produto do fluido cósmico, ou seja, do fluido universal. Estudamos que o fluido universal ele vai sofrendo transformações, e nessas transformações você terá aquilo que se chama fluido espiritual e terá também o fluido material. O perispírito ele é ainda algo muito tênue, embora para os espíritos tenha uma conotação mais grosseira, mas para a nossa percepção de encarnados é algo muito tênue. E essa transformação do fluido que vai compor o perispírito vai variar conforme a qualidade, conforme o avanço do espírito. E conclui Kardec dizendo que o perispírito e o corpo físico eles têm a mesma origem, como tudo no universo, que é o fluido universal. E dessa origem é que vão acontecendo transformações até se chegar ao perispírito, que é bem mais sutil, e depois transformações até se chegar à matéria, as matérias que vão compor o corpo físico. Ainda na Gênese, Kardec explica:
Do meio onde se encontra é que o espírito extrai o seu perispírito, isto é, esse envoltório ele o forma dos fluidos ambientes. Resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito naturalmente variam conforme os mundos, dando-se Júpiter como orbe muito adiantado em comparação com a Terra, como um orbe onde a vida corpórea não apresenta a materialidade da nossa. Os envoltórios perispirituais hão de ser lá de natureza muito mais quintessenciada do que aqui. Ora, assim como não poderíamos existir naquele mundo com o nosso corpo carnal, também os nossos espíritos não poderiam nele penetrar com o perispírito terrestre que os reveste. Emigrando da Terra, o espírito deixa aí o seu invólucro fluídico e toma outro apropriado ao mundo onde ele vai habitar. Veja que interessante que Kardec explica que o espírito extrai do ambiente onde ele está o fluido para plasmar o seu perispírito. Daí nós conseguimos perceber o seguinte, ele faz até a comparação com Júpiter. Os espíritos mais evoluídos, eles têm condições de se apropriar de fluidos mais sutis, de fluidos menos densos, para construir o seu perispírito. Já os espíritos mais inferiorizados, eles vão utilizar fluidos mais densos para compor o seu perispírito. E ele explica então, o espírito ainda mais inferiorizado, que habita a Terra, ele não consegue se deslocar para Júpiter. E não consegue plasmar, muito menos plasmar um perispírito lá. Porque lá, por ser um planeta onde é mais evoluído, onde os espíritos que habitam são mais evoluídos, lá os fluidos são mais sutis, o que não acontece aqui na Terra. Então esse espírito inferiorizado vai se valer desses fluidos densos da Terra. O mais evoluído, ele vai estar aqui na Terra, caso ele esteja aqui, ele vai se valer dos fluidos mais sutis que ele encontrar para construir o seu perispírito. E nessa mudança de ambiente, ele vai mudar o perispírito dele em termos fluídicos, porque ele vai se valer dos fluidos do ambiente. Ainda que ele capte os mais sutis, os fluidos sutis, por exemplo, aqui da Terra, seriam extremamente grosseiros em Júpiter. Então, por isso, ele vai se valer dos fluidos do ambiente, significando que quando o espírito muda de ambiente, ele também muda o seu perispírito. Ele muda a qualidade, muda a densidade do seu perispírito. Na Gênese, capítulo 9, Kardec explica: a natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com um grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório ao seu bel prazer, pelo que não podem passar à vontade de um mundo para o outro. Alguns há, portanto, cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo e imponderável com relação à matéria tangível, ainda é por demais pesado, se assim nos podemos exprimir, com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Nessa categoria se deve incluir aqueles cujo perispírito é tão grosseiro que eles o confundem com o corpo carnal, razão por que continuam a crescer vivos. Esses espíritos, cujo número é avultado, permanecem na superfície da terra, como os encarnados, julgando-se entregues às suas ocupações terrenas. Outros, um pouco mais desmaterializados, não são, contudo, suficientemente para se elevarem acima das regiões terrestres. Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e até encarnar neles. Tiram dos elementos constitutivos do mundo onde entram os materiais para a formação do envoltório fluídico ou carnal apropriado ao meio em que se encontrem. Fazem como um nobre que despe temporariamente suas vestes para envergar os trajes plebeus, sem deixar por isso de ser nobre. É assim que os espíritos da categoria mais elevada podem manifestar-se aos habitantes da terra ou encarnar em missão entre estes. Tais espíritos trazem consigo não o invólucro, mas a lembrança por intuição das regiões de onde vieram e que em pensamento eles veem. São videntes entre cegos. Aqui Kardec nos explica que o espírito extrai do ambiente o seu perispírito, extrai o fluido para construir o seu perispírito. Quanto mais avançado o espírito, mais ele vai extrair um fluido sutil. Quanto mais inferiorizado, mais o fluido será grosseiro. O espírito faz isso de maneira automática. É como nós respirando.
Nós precisamos do oxigênio para realizar processos bioquímicos necessários à sobrevivência do nosso corpo. O que acontece é que nós não ficamos raciocinando para escolher o gás oxigênio. Quando inalamos, nós inalamos todos os gases que estão na nossa atmosfera. Então vem gás carbônico, vem oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e assim por diante. Mas nosso organismo, através dos alvéolos, só absorve o oxigênio. O que não significa que no ar, no ambiente, tem outros gases. Eles estão lá. A mesma coisa é o espírito em relação ao perispírito. Ele não precisa ficar raciocinando qual é o fluido que ele vai absorver. Ele faz isso de maneira automática. O importante destacar, entretanto, que os espíritos mais inferiores vão captar fluidos mais grosseiros. Os espíritos mais avançados, fluidos mais sutis. E esses espíritos ainda, eles têm a condição de escolher, e não só escolher, como até captar fluidos de acordo com a sua necessidade, podendo até captar um fluido mais denso, caso seja necessário para ele, seja oportuno, que ele se faça revelar para as pessoas que estão ali presentes. Mas é importante observar que essa qualidade do espírito mais elevado permite a ele que ele transite entre os mundos. Por quê? Porque como ele pode estar num ambiente mais denso ou menos denso, isso aí para ele é indiferente, vai depender da necessidade dele, da tarefa que ele tem que cumprir. Ele faz essa transição entre a qualidade dos fluidos, captando por vezes fluidos até mais grosseiros, mas que naquele momento se mostram necessários para ele. Então, resumindo, nós temos aqui uma figura que nos explica a nossa formação. O que nós somos enquanto seres humanos encarnados? Nós somos a alma, ou o espírito encarnado, o perispírito e o corpo físico. Tudo isso numa única só essência, que é o ser humano, o encarnado. Temos lá, então, o espírito e perispírito. Corpo físico é o veículo utilizado por esse espírito. Se cessa a vida do corpo físico, cessado ali o princípio vital ou o fluido vital, o que vai acontecer? O espírito ele se liberta. Então, o perispírito e o espírito se libertam, significando que o perispírito, embora ele seja esse vínculo entre o corpo físico e o espírito, ele é essencialmente espiritual e, portanto, ele vai estar sempre acompanhando o espírito. Vamos às propriedades do perispírito. Em Obras Póstumas, Kardec fala: os espíritos, como já foi dito, têm um corpo fluídico, a que se dá o nome de perispírito. Sua substância é aurida do fluido universal ou cósmico, que o forma e alimenta como o ar forma e alimenta o corpo material do homem. O perispírito é mais ou menos etéreo, conforme os mundos e o grau de depuração do espírito. Nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é de natureza mais grosseira e se aproxima muito da matéria bruta. Esse aspecto nós já enfatizamos bem no slide anterior. Na obra Gênese, Kardec ele comenta: a camada de fluidos espirituais que cerca a Terra se pode comparar às camadas inferiores da atmosfera, mais pesadas, mais compactas, menos puras do que as camadas superiores. Não são homogêneos esses fluidos, são uma mistura de moléculas de diversas qualidades, entre as quais necessariamente se encontram as moléculas elementares que lhes formam a base, porém mais ou menos alteradas. Os efeitos que esses fluidos produzem estarão na razão da soma das partes puras que eles encerram. Tal por comparação, o álcool retificado ou misturado em diferentes proporções com a água ou outras substâncias. Seu peso específico aumenta por efeito dessa mistura, ao mesmo tempo que sua força e sua inflamabilidade diminuem, embora, no todo, continue a haver álcool puro. Os espíritos chamados a viver naquele meio tiram dele seus perispíritos. Porém, conforme seja mais ou menos depurado o espírito, seu perispírito se formará das partes mais puras ou das mais grosseiras do fluido peculiar ao mundo onde ele encarna. O espírito produz aí sempre por comparação e não por assimilação o efeito de um reativo químico
que atrai a si as moléculas que a sua natureza pode assimilar. Resulta disso este fato capital. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que a circula. O mesmo já não se dá como o corpo carnal, que, como foi demonstrado, se forma dos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou inferioridade do espírito. Por isso, em todos são os mesmos os efeitos que o corpo produz, semelhantes às necessidades, ao passo que diferem em tudo o que respeita ao perispírito. Também resulta que o envoltório perispirítico de um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação, embora ele encarne no mesmo meio, que os espíritos superiores, encarnando excepcionalmente em missão no mundo inferior, têm perispírito menos grosseiro do que o dos indígenas desse mundo. Veja aqui que Kardec, ele mais uma vez nos explica essa questão da densidade do fluido que vai compor o perispírito. E nos explica, nos apresenta, que quanto mais avançado o espírito, mais ele vai ter facilidade de captar os fluidos mais sutis. Por outro lado, os espíritos mais grosseiros vão captar os fluidos mais densos. Em estudos sobre as qualidades inerentes ao perispírito, autores encarnados e desencarnados identificaram, entre outras, as seguintes propriedades: plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, visibilidade, tangibilidade, sensibilidade, expansibilidade, unicidade e mutabilidade. Vamos conhecer cada uma dessas qualidades. Plasticidade é a capacidade que o espírito tem de produzir alterações morfológicas no seu perispírito. Emmanuel nos fala que esta é a razão de encontrarmos em grande número compactas falanges de entidades libertas dos laços fisiológicos, operando nos círculos da perturbação e da crueldade, com admiráveis recursos de modificação nos aspectos em que se imprimem. Plasticidade, então, é a capacidade do espírito moldar o seu perispírito e moldar da forma que lhe aprouver. Essa capacidade está relacionada ao grau de elevação do espírito, embora ele nos lembre que alguns espíritos inferiores também têm essa capacidade. Com isso, o espírito ele consegue se apresentar, por vezes, com formas diferentes. Por que ele faz isso? Em razão da plasticidade. O espírito continua o mesmo, o que muda é a roupa, o perispírito. Isso é plasticidade. Densidade é a propriedade que determina a constituição molecular do perispírito. Varia de acordo com o estado dos mundos. Parece que também varia em um mesmo mundo de indivíduo para indivíduo. Nos espíritos normalmente adiantados, é mais sutil e se aproxima da dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria e é o que faz que os espíritos de baixa condição conservem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. Esses pensam e obram como se ainda fossem vivos. Atenção que a densidade, então, enquanto a plasticidade é a forma, é a modificação na forma, a densidade é o conteúdo do perispírito, é exatamente o fluido. Quanto mais denso o fluido, maior será a densidade do perispírito. Quanto mais sutil o fluido, menor a densidade. Então, os espíritos que têm a condição mais elevada, por isso que eles vão captar os fluidos mais sutis, porque eles estão mais distantes da matéria. Os mais inferiorizados, como estão mais próximos da matéria, vão captar os fluidos mais densos. Ponderabilidade é a propriedade relacionada ao peso específico do perispírito, que varia conforme a densidade. A nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Mero problema de padrão vibratório. Entende-se, então, como o espírito desencarnado pode sentir-se chumbado aos pântanos de psiquismo exagerado, que marcam as dimensões trevosas ou naturalmente atraído para níveis superiores condizentes com a sua condição mental, a dizer, moral. Quando falamos em ponderabilidade,
é o raciocínio de nós colocarmos o espírito numa balança, por isso o peso específico. O perispírito ele vai ser tanto mais pesado quanto os fluidos forem mais densos, e vai ser tanto menos pesado quanto os fluidos forem mais sutis. Luminosidade ou brilho perispiritual tem relação direta com a evolução moral do espírito, que por sua natureza possui uma propriedade luminosa que se desenvolve sob o influxo da atividade das qualidades da alma. A intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais atenuam-na e enfraquecem-na. A luz irradiada por um espírito será tanto mais viva quanto maior for o seu adiantamento. Assim sendo, o espírito, de alguma sorte, o seu próprio farol, verá proporcionalmente a intensidade da luz que produz, do que resulta que os espíritos que não a produzem acham-se na obscuridade. A luminosidade é também uma qualidade do perispírito, e essa luminosidade está na relação, mais uma vez, direta com o grau de evolução do espírito. Quanto mais evoluído o espírito, mais ele vai irradiar luminosidade. Quanto mais inferiorizado, mais ele vai estar na obscuridade, menos luz ele vai emanar. Penetrabilidade é a propriedade que permite ao espírito atravessar barreiras vibracionais, físicas ou não. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo. Ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Daí vem que não há como impedir que os espíritos entrem no recinto inteiramente fechado. Então, o perispírito ele tem essa faculdade, essa penetrabilidade. Ele consegue, apesar de ter barreiras físicas, o espírito ele adentra essas barreiras físicas. Ele não precisa da porta para entrar, não precisa da janela, porque o perispírito ele tem a penetrabilidade, ou seja, ele consegue atravessar os fluidos mais densos. Então, quando você tem uma parede, você tem um fluido mais denso. Mas, apesar do fluido ser perispiritual, ainda assim esse fluido ele consegue atravessar a matéria, a parede. E por isso a penetrabilidade, a capacidade do perispírito de atravessar matérias. Visibilidade é a propriedade que o perispírito possui de se tornar visível. Usualmente não percebemos o perispírito dos espíritos encarnados ou desencarnados. Os espíritos menos adiantados percebem o corpo espiritual de seus pares, captando-lhe o aspecto geral. Já os espíritos superiores podem prescrutar a intimidade perispirítica de desencarnados de menor grau de elevação, bem como a dos encarnados, observando-lhes as desarmonias e as necessidades. Visibilidade é uma característica do perispírito. Em razão da visibilidade é que os desencarnados e desencarnados se relacionam, mas nós encarnados não conseguimos visualizar os desencarnados. Entretanto, os desencarnados visualizam nós através do nosso perispírito. E aí, com isso, os desencarnados mais inferiorizados precisam estar próximos fisicamente. Para quê? Para que, através do intercâmbio entre os perispíritos, eles consigam captar e influenciar nossos pensamentos. Os espíritos superiores não. Como eles têm um maior grau de elevação, eles não precisam ter esse contato perispiritual. Eles conseguem, dada a elevação desses espíritos, captar os pensamentos dos desencarnados e também dos encarnados. Tangibilidade é a possibilidade que tem o perispírito de tornar-se materialmente tangível, no todo ou em parte. Sob a influência de certos médiuns, tem-se visto aparecerem mãos com todas as propriedades de mãos vivas, que, como estas, denotam calor, podem ser palpadas, oferecem a resistência de um corpo sólido, agarram os circunstantes e, de súbito, se dissipam com as sombras. A tangibilidade que revelam a temperatura, a impressão, em suma, que causam os sentidos, porquanto se há verificado que deixam marcas na pele, que dão pancadas dolorosas, que acariciam delicadamente, provam que são de uma matéria qualquer. Seus desaparecimentos repetidos provam, além disso, que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta
como certas substâncias que podem, alternativamente, passar do estado sólido ao estado fluídico e vice-versa. Então, a tangibilidade é a possibilidade do espírito densificar o seu perispírito de maneira que as pessoas possam tocar, possam ter sensações relacionadas ao tato, possam ali perceber a materialidade daquele, abre aspas, perispírito. Na verdade, é o perispírito densificado. O perispírito, e aí vemos que isso é uma capacidade dos espíritos mais evoluídos, formada através da possibilidade de captar fluidos mais densos. E aí, por isso, que surge a tangibilidade. Sensibilidade é a propriedade que o perispírito tem de transmitir sensações, sentimentos e emoções do espírito. As sensações não são percebidas por um órgão ou estrutura biológica, tal como acontece no corpo físico. Elas são gerais, percebidas em todo o perispírito. O espírito, assim, vê, ouve, sente, enfim, com o corpo espiritual inteiro. Uma vez que as sedes dos sentidos não encontram localização tão específica quanto se observa no estado de encarnação. Quando falamos de sensibilidade, estamos nos referindo à possibilidade do perispírito transmitir sensações ao espírito. A sensibilidade está relacionada, portanto, a uma condição do perispírito e não uma mera condição física. O que acontece é que o pensamento, a emoção transmitida pelo espírito através do perispírito vai fazer com que o corpo físico ele responda àquelas sensações, ele tem aquelas sensações, mas a sensibilidade é um atributo do perispírito. Expansibilidade é a característica que permite ao perispírito sua expansão e exteriorização nos fenômenos anímicos, nas doações fluídicas e nos processos mediúnicos. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível, irradia para o exterior e forma, em torno do corpo, uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força da vontade podem dilatar mais ou menos. Daí, se segue que pessoas há que, sem estar em contato corporal, podem achar-se em contato pelos seus perispíritos e permutar a seu mau grado impressões e algumas vezes pensamentos por meio da intuição. Então, o perispírito ele é expansível, ele se amplia ao alvedrio do espírito. O espírito, então, pode atribuir uma dilatação maior, mais ampla do perispírito. Unicidade. Tem na estrutura perispirítica um reflexo da alma, significa dizer que cada pessoa traz no próprio perispírito a soma das suas conquistas evolutivas. Não há, portanto, dois perispíritos iguais. Se o perispírito ele reflete o espírito e o espírito é único, o perispírito também é único. Por quê? Porque ele armazena as experiências e as sensações, emoções, pensamentos de quem? Daquele espírito. Então, por isso, o perispírito também é único, porque cada espírito ele é uma individualidade na criação divina. E por isso, o perispírito também é único, porque ele reflete a condição de unicidade do espírito. Mutabilidade deve ser entendida como uma capacidade que permite ao perispírito, pela ação da plasticidade, mudar seu aspecto com relação à sua estrutura e forma, modificação esta sustentada pela mente em decorrência do processo evolutivo. Esse corpo fluídico depura-se e enobrece-se com a alma, segue-a através das suas inumeráveis encarnações, com ela sobe os degraus da escada hierárquica, torna-se cada vez mais diáfano e brilhante para, em algum dia, resplandecer com essa luz radiante. A mutabilidade tem profunda relação com a plasticidade. Na plasticidade, o espírito pode moldar-se. E ele faz isso em razão da mutabilidade, que é a capacidade de transformação do perispírito. Como o espírito consegue alterar o seu perispírito, a possibilidade de haver essa alteração está relacionada à plasticidade. Enquanto a capacidade de fazer ele se alterar é a mutabilidade. Funções do perispírito. Em obras póstumas, Kardec explica: durante a encarnação, o espírito conserva o seu perispírito, sendo-lhe o corpo apenas um segundo envoltório mais grosseiro,
mais resistente, apropriado aos fenômenos a que tem de prestar-se e do qual o espírito se despoja por ocasião da morte. O perispírito serve de intermediário ao espírito e ao corpo. É o órgão de transmissão de todas as sensações. Relativamente às que vêm do exterior, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode dizer-se que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Veja aqui que Kardec ele explica como funciona o intercâmbio entre corpo físico e espírito. O corpo físico, então, é aonde a ação se concretiza. O perispírito ele serve de canal de comunicação entre o corpo físico e o espírito. E o espírito, então, ele capta essas percepções que o perispírito está transmitindo para ele. Vamos usar aqui um exemplo para visualizar isso. Digamos que você está andando na rua. Quando você dá uma topada, o corpo físico ele sofre aquele impacto e você experimenta a dor física. O que vai acontecer é que esse fato vai chegar ao perispírito e o perispírito vai transmitir a sensação de dor ao espírito. Então, o corpo físico é onde acontece a manifestação, o perispírito transmite essa manifestação e o espírito recebe essa informação e capta e armazena essa informação. Vamos agora conhecer as funções do perispírito. Função instrumental. Como se depreende de seu próprio conceito, a função primordial do perispírito é servir de instrumento à alma, em sua interação com os mundos espiritual e físico. Projeção energética da alma aglutina em si a energia cósmica matriz, consolidando já uma estrutura de natureza física, que a refletir sempre a fonte serve como seu elemento de ligação com o meio que o cerca, de modo que não só possa ele agir, influenciando, como também dele receber influência, em regime de trocas e aproveitamentos em sua gloriosa caminhada. Função instrumental é a primeira função do perispírito, porque perispírito, é o instrumento do espírito. O espírito se vale dessa roupagem para desempenhar seus papéis, suas funções, para viajar de um mundo ao outro. Ele precisa dessa roupagem que é o perispírito. Então, o perispírito ele é instrumento do espírito. Função individualizadora. O perispírito serve à sua individualização e identificação. A alma é única e diferenciada e o perispírito, como seu envoltório perene, mostra, refletindo-a, assegurando-lhe a identidade exclusiva. Essa identidade, que diz de suas qualidades positivas e negativas, transmite-se, quando em estado de encarnação, ao corpo físico, que, entretanto, nem sempre a reflete inteiramente. E agora, outra função do perispírito é de individualizar o espírito. O perispírito é como se fosse a carteira de identidade do espírito, porque é um documento, entre aspas, é ali um fluido que veste-se o espírito para atuar e prosseguir na sua jornada evolutiva. Mas esse perispírito, como ele traz todas as informações do espírito, todas as peculiaridades do espírito, ele vai ser uma couraça, uma roupa que vai individualizar esse espírito. E o que vai fazer registrar essa individualidade é exatamente o perispírito. Função organizadora. Essa função não se refere apenas à forma, aos aspectos anatômicos ou às peculiaridades fisionômicas do ser em gestação, mas principalmente com os diversos sistemas de sustentação psicofológicas que regerão sua vida. Ensina Emmanuel que na câmara uterina, o reflexo dominante de nossa individualidade impressiona a chapa fetal ou o conjunto de princípios germinativos
que nos forja os alicerces do novo instrumento físico, selando-nos a destinação para as tarefas que somos chamados a executar no mundo em certa cota de tempo. Veja só, alguns autores inclusive chamam o perispírito de modelo formador biológico. Por quê? Porque a função organizadora do perispírito é que vai gerar a formação do corpo físico. É como se o perispírito fosse o molde e o corpo físico o resultado do uso de materiais sobre o molde, gerando aquele modelo. Quando nós falamos em função organizadora, precisamos lembrar que o espírito ele carrega aprendizados de várias jornadas. Quando o espírito vai reencarnar, ele vai, a partir do momento que ocorre a ligação do espírito ao zigoto, ele começa a atuar energeticamente naquele corpo físico que está se formando. E essa atuação é feita através do perispírito. Por isso, o perispírito tem a função organizadora. Função sustentadora. Garante a vitalidade ao corpo físico, sustentando-o desde a sua formação até o completo crescimento, durante todo o tempo programado para a sua encarnação. Essa ação, durante a programação de cada indivíduo, garante e conserva a integridade do corpo físico, como explica Leon Denis. Insensível às causas de desagregação e destruição que afetam o corpo físico, o perispírito assegura a estabilidade da vida, em meio da contínua renovação de células. A função sustentadora do perispírito é exatamente servir ali de sustentáculo para a vida do corpo físico. Enquanto ligado o perispírito ao corpo físico, ele ali funciona também como os elementos que vão manter a vida daquele corpo físico. Vida essa que vai existir até o ponto de cessar o fluido vital, que vai cessar conforme a programação reencarnatória daquele espírito. Portanto, vê-se que para nós encarnados, o perispírito ele é fundamental, porque é ele que sustenta a nossa vida corporal, a nossa vida física. Cessar da vida física, o perispírito ele prossegue porque ele está ligado ao espírito. Então, o espírito prossegue sua jornada evolutiva e vai renovar a sua formação do perispírito, conforme o fluido do ambiente onde esse espírito se encontra. Em obras póstumas, Kardec explica que, sendo um dos elementos constitutivos do homem, o perispírito desempenha importante papel em todos os fenômenos psicológicos e, até certo ponto, nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Quando as ciências médicas tiverem na devida conta o elemento espiritual na economia do ser, terão dado grande passo e horizontes inteiramente novos se lhes patentearão. As causas de muitas moléstias serão, a esse tempo, descobertas e encontrados poderosos meios de combatê-las. Veja, em razão da sustentabilidade, em razão dessa ligação do perispírito com o corpo físico, explica aqui Kardec, em obras póstumas, que quando a ciência compreender a existência do perispírito e que ele é fundamental para todos os fenômenos fisiológicos, patológicos que o corpo físico experimenta, a ciência vai perceber que muitas das moléstias, para serem tratadas, devem ser tratadas no espírito e no perispírito, e não no corpo físico, porque o corpo físico é apenas um reflexo do que o espírito ele vivencia e o perispírito transfere para o corpo físico. Concluímos assim que o nosso estado psíquico é obra nossa. O grau de percepção, de compreensão que possuímos é fruto de nossos esforços prolongados. O nosso invólucro fluídico, sutil ou grosseiro, radiante ou obscuro, representa o nosso valor exato e a soma de nossas aquisições. Assim, cria o homem para si mesmo o bem ou o mal, a alegria ou o sofrimento. Em si mesmo está gravada a sua obra, visível para todos no além. É por esse admirável mecanismo das coisas, simples e grandioso ao mesmo tempo, que se executa nos seres e no mundo a lei de causalidade ou de consequência dos atos, lei de causa e efeito, que outra não é senão o cumprimento da justiça. Finalizando aqui, então, explica
a obra que nós somos consequência de nossas ações e de nosso pensamento. Nosso pensamento vai repercutir no nosso perispírito e vai atuar no corpo físico. Nossos equívocos também vão gerar esse efeito. A nossa condição espiritual é reflexo direto de como nos portamos diante da vida e da nossa evolução espiritual e do nosso esforço em busca dessa evolução. Esse era o conteúdo que tínhamos para a aula desta semana. Agradeço a atenção de todos, fiquem em paz e com saúde e até nossa próxima aula.